Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Amém? Vamos ler junto? Pode ler ali no telão, se você conseguir enxergar bem. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Vamos, o tema central do Evangelho o tema central da Bíblia é o Evangelho. E o tema central do Evangelho é Jesus, claro, e a sua obra, a sua pessoa. Mas o que é o Evangelho, se podemos resumir? Alguém já disse que o Evangelho pode ser uma palavra que diz respeito a toda a Bíblia. Toda a Bíblia é o Evangelho, é a boa notícia. E Evangelho vem disso. Bom, e de ângelos, mensagem, notícia, Então, Evangelho. Mas o ponto central seria, e aí alguns vão dizer, não, o Evangelho se foca em dizer da obra de Jesus. Por isso que os 4 primeiros livros do Novo Testamento são chamados de Evangelhos, Evangelho segundo Mateus, segundo Marcos. Por quê? Porque fala da pessoa, da obra, da vida, morte e ressurreição de Jesus. Evangelho, então, pode ser resumido com o que Cristo fez por nós, em especial na cruz do Calvário. E a Bíblia, ela é tão graciosa que ela tem várias maneiras de contar o Evangelho. Às vezes com grandes narrativas e às vezes com pequenas frases. E este versículo que a gente leu, ele é uma apresentação resumida, mas suficiente do Evangelho. Por quê? Que é uma apresentação da morte de Jesus em nosso lugar. Aqui está falando da ação de Deus, aqui está falando da obra de Jesus, e aqui está falando da nossa condição. Se reparar bem, termina o verso falando sobre a nossa condição, ou como era a nossa condição. E se a Bíblia de tempos em tempos tem que nos lembrar do Evangelho, de tempos em tempos nós temos que ser lembrados do Evangelho, da boa notícia, do cerne da mensagem. E eu gosto de dizer, do motivo por que estamos aqui. Por que adoramos Jesus? Por causa do Evangelho, da boa notícia, das boas novas que chegaram até nós. E essas boas novas podem ser resumidas dessa forma, e portanto vamos tentar, a partir disso, pensar algumas coisas. Primeiro, o primeiro personagem aí, não personagem fictício, não, mas o primeiro que aparece nesse texto é o próprio Deus, Certamente, Deus prova o seu amor para conosco. Algumas religiões começariam o seu Evangelho, ou a sua boa notícia, dizendo: nós provamos o nosso amor para Deus. É assim toda religião que não é de Jesus. Você primeiro precisa provar, você tem que pagar a promessa. Você já ouviu essa? Você tem que fazer por merecer. Depois que você mostrar para Deus que você é suficiente, aí Ele vai te amar, aí Ele vai fazer algo por você. O islamismo, e em especial, há várias divisões, assim como no cristianismo, nós temos aí vários tipos de cristianismo. No islamismo, a visão mais radical, que eles chamam também de fundamentalista, eles creem que lá no final, todos acreditam assim, mas alguns acham que é um pouco mais difícil, Lá no final, depois que você morrer, ninguém tem garantia da salvação. Então quando você chega lá no céu, enfim, onde eles imaginam ser a eternidade, Alá, que é o Deus do islamismo, vai estar lá em pé, ou enfim, vai estar na sua frente, e Ele vai decidir se você será salvo ou não, por aquilo que você fez na terra. Essa é uma visão de salvação pelas obras, mas a gente não é salvo pelas obras, Nós somos salvos pela graça sois salvos por meio da fé. A única atitude nossa que não é uma obra é a fé. A fé é a atitude de dependência, de jogar fora suas capacidades e crer e confiar em Deus, só isso. Mas a obra é de Jesus. E é por isso, e aí alguns radicais do islamismo vão se explodir como homens bombas, Até teve aqui um missionário, Abdullah, que você pode ter ouvido ele quis ser um homem bomba. Mas por quê? Porque isso é a garantia da salvação. Você fez o mais difícil de fazer, que é dar a sua vida e ainda levar outros. Olha que coisa interessante. Mas o Evangelho de Jesus não fala, eu provo o meu amor para Deus. O Evangelho é, Deus prova o seu amor para conosco. Olha que notícia maravilhosa. Por quê, irmãos?
porque toda ação começa pelo próprio Deus. E os teólogos chamam isso, quando Deus se mostra para nós, de revelação. Tudo que nós conhecemos de Deus vem por meio da sua revelação. Se você conhece a Deus, é porque Ele quis se mostrar para você, porque Deus desejou se fazer conhecido. E por vezes, irmãos, eu me pego assim pensando, às vezes, dizendo: Deus, eu estou aqui pedindo por mais, parece que o Senhor não quer fazer. Não, o interessado é Deus. Por vezes Ele nos deixa pedir para que tenhamos fome e sede, porque você sabe muito bem, se você der tudo para alguém, essa pessoa logo vai ficar ingrata, logo não vai estar mais feliz nem com o que recebe. Mas quem agiu foi o próprio Deus. O Evangelho parte da ação de Deus, e nós chamamos isso de revelação. O Evangelho, pela ação de Deus, é uma graça, ou seja, algo do qual nós não merecemos. Todo contato que temos com Deus é Deus agindo em prova do seu amor, sendo que nós não merecemos, portanto, sempre é graça de Deus. Isso também nós não podemos perder, irmãos. Tem um pastor, eu gosto muito das pregações dele, chama John Piper. Ele fala que, por vezes, quando nós estamos há muito tempo na igreja, nós imaginamos que o Evangelho, ou seja, a boa notícia de salvação em Jesus, é só para o novo convertido. Que bom que o novo convertido entendeu, que aí ele sabe que ele tem que aceitar Jesus. É claro, esse é o Evangelho. Mas, diz esse pregador, né? O Evangelho, ele serve para nós todos os dias. Ou seja, tentando traduzir aqui para este termo da graça, quando você se converteu, foi graça de Deus. Pela graça sois salvos. Você nunca mereceu ser salvo por Jesus. Mas, apesar da sua santificação, e apesar de que no processo de crescimento deve haver esforço meu, porque eu não posso ser um crente carnal e sim um crente espiritual, ainda assim, quando você vê o Evangelho em ação na sua vida, quando você vê vencendo pecados, vencendo dificuldades, quando você vê uma vida de oração sendo construída, quando você começa a ler a Bíblia e entender a palavra de Deus, sabe que isso deve gerar no seu coração? A mesma noção de quando você começou. Qual? É o Evangelho, é graça de Deus, é imerecido. Eu não mereço nem o começo, nem o meio, e eu não mereço também o quê? O final. Qual que será o final? A salvação eterna, mas isso é graça de Deus também. Outra coisa é que quando nós vemos que é Deus quem age, que a ação vem do próprio Deus, alguns vão dizer uma palavra que é um tanto quanto diferente, e eu uso ela aqui para a gente lembrar, é que quando Deus se revela para nós, Deus está em missão. Por quê? Por que alguém fala que Deus está em missão? A palavra missio, que vem do latim, é a mesma palavra para enviar, e Deus prova o seu amor para conosco em Jesus, fazendo o quê? Enviando Jesus. E aí os que gostam de missões, já devem ter ouvido que o primeiro missionário foi Jesus. Por quê? Porque ele foi enviado por Deus a nós. Quando Deus entra em contato conosco, Ele está em missão, não nessa missão que nós fazemos, porque nós dependemos de Deus, mas na missão de Deus mesmo, em se auto-enviar, ou enviar Jesus para nos salvar. Isso me mostra uma coisa, irmãos, que toda ação que eu fizer, toda missão que eu fizer, pode ser pregando ali do outro lado da rua, pode ser do outro lado do mundo, é só participando daquilo que Deus já está fazendo. Por quê? Porque Deus já provou o seu amor, Deus já enviou o seu Filho, Deus já enviou o missionário por excelência. Se Jesus é o sumo pastor, que é o pastor por excelência, se Jesus é o sumo sacerdote, Jesus também poderia dizer aqui, é o sumo missionário, é o maior, o principal, do qual todos nós, quando compartilhamos do Evangelho, quando somos missionários, nós estamos participando do que Deus já está fazendo. Por quê? Porque essa é a boa nova do Evangelho. Você só encontrou Jesus porque Deus resolveu enviar Jesus. Você só encontrou Jesus por causa da graça de Deus. Portanto, o Evangelho começa na ação de Deus. Depois, nós vemos o segundo personagem aí, é o próprio Jesus, é Cristo, a segunda pessoa sendo colocada nesse texto. Aí está o centro do Evangelho, Jesus e a sua obra. E aliás, como é um resumo, poderíamos contar toda a história de Jesus, está contada nos
nos livros chamados Evangelhos, mas aqui, como é um resumo, ele diz: Cristo morreu por nós. Esta é uma mensagem fiel e verdadeira, irmãos. Cristo morreu por nós, já é suficiente para ser salvo, para saber e gerar salvação. O apóstolo Paulo fala para Timóteo que havia uma fé no coração da mãe e da avó dele, Eunice e Lloyd, e ele fala assim para Timóteo: Timóteo, você desde a sua meninice sabe as sagradas letras, que te tornam sábio para a salvação. Ensinar uma criança a Bíblia não é salvar a criança, mas é pavimentar o caminho para que ela seja salva. Por quê? Porque todo mundo, para ser salvo, tem que conhecer a verdade do Evangelho. Eu sou um pecador e Cristo morreu por mim. Então Timóteo já teve a sua estrada pavimentada. Como diz Paulo, uma ilustração muito melhor que a minha, ele já era sábio para o caminho da salvação, até que chegou a hora que Cristo o chamou para ser salvo. E o que pavimenta esse conhecimento? Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. É pela obra de Jesus que nós somos salvos. Eu estou lembrando muito bem sempre dessa palavra: pela graça sois salvos, né? Por meio da fé, sempre por Jesus. E a obra de Jesus, poderíamos colocar várias coisas, mas rapidamente eu aponto 3 coisas dela. Primeiro, a obra de Jesus é suficiente. Deus prova o seu amor para conosco. De que jeito que Deus prova o seu amor para conosco? Antes que você responda com o versículo, porque eu estou citando o versículo aqui, eu quero te levar a uma memória que provavelmente você já passou, quando em alguma provação, em alguma dificuldade enorme, você diz para Deus assim: Deus, o Senhor me ama mesmo? Você já fez algum tipo de oração deste modo? Senhor, não, pera lá, o Senhor me ama? Ou se você foi mais além, porque às vezes a gente está triste, a gente está angustiado, a gente está audacioso com Deus, a gente fala: Deus, manda uma prova para mim que o Senhor me ama, não é? E o que a gente quer dessa prova? A gente quer uma cura, a gente quer uma conversão, a gente quer ganhar na Mega Sena, né? Sei lá, a gente quer alguma coisa desse tipo. Agora, irmãos, toda vez que a gente for orar: Senhor, o Senhor me ama mesmo? Lembre-se de Romanos 5,8. Deus prova o seu amor para conosco. De que jeito que Deus prova? Não é, irmãos, com a cura, com a conversão do outro, não é com o dinheiro, né? Eu falei Mega Sena, com dinheiro, com sustento e tal. Deus prova por meio de Jesus. Aí você fala assim: não, mas Deus também dá essas outras coisas. É verdade, eu creio que Deus nos dá da graça abundante dele, de várias coisas sim. Mas se a gente tirar o olho de Jesus como a prova do amor de Deus, nós deixamos de ser gratos a ele. Por quê? Porque a obra de Jesus é suficiente, é prova suficiente do amor de Deus, é prova suficiente para a sua salvação. Todas as vezes que eu tiro os olhos da ação ou da obra de Jesus, que morreu por nós, essa é a frase, eu paro de perceber como o amor de Deus é profundo. Onde que o amor de Deus está revelado, irmãos? Em maior, vamos dizer assim, no maior brilho, na cruz do Calvário. É ali que está a prova do amor de Deus. Mesmo que Jesus, mesmo que Deus te curasse de todos os problemas que você tem, te fizesse viver igual esses milionários, você já deve ter assistido na televisão esses milionários, né? Que tem 30 mansão. Eu estava vendo uma notícia hoje que um camarada ficou triste, que ele vendeu a mansão dele por 79 milhões de dólares. E ele depois descobriu que o comprador podia pagar mais de 80 milhões. Aí ele estava processando os outros. Falei: gente, esse é o tipo de coisa que eu não ficaria bravo. Falar a verdade, se eu vendesse minha mansão por 79 milhões de dólares, eu não ficaria bravo. Aí a gente imagina, se isso acontecer comigo, é prova do amor de Deus. Irmãos, dizendo de outra forma, mesmo que isso tudo acontecesse com você, e fosse o caso de Deus não ter enviado Jesus, não seria uma prova tão grande do amor de Deus por você, porque o sacrifício de Jesus é suficiente, a obra de Jesus é suficiente. Eu vou falar mais outras 2 coisas sobre a obra de Jesus que parecem ser iguais, mas são outros ângulos. A segunda coisa é que ela é completa. Cristo morreu por nós, ou a morte de Jesus em nosso favor, como diz outras traduções, é uma obra completa. Por quê? Porque quando Cristo morre por nós, eu vou citar algumas coisas rapidamente, acontece uma coisa chamada justificação. Sabe o que é isso? 2 Coríntios 5, 21 fala que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós.
O que seria isso? Quando a condenação que deveria vir a nós foi para Jesus, agora, se nós estamos em Jesus, a justiça dele é colocada em nós. Por isso que Paulo diz também em Filipenses 3, que importa estar em Jesus e tendo a justiça dele e não a minha. Isso chama-se justificação. Deus olhar para você, quebrado, pecador, e dizer: eu considero ele justo. Por quê? Porque não é justiça tua, mas é justiça de Jesus em você. A obra de Jesus é completa. Outra coisa, substituição. Cristo morreu por nós, em nosso lugar. Aquela cruz era para eu estar lá, mas sabe quem esteve lá no meu lugar? Jesus. Cristo me substituiu. Pelas pisaduras dele nós fomos sarados, pela condenação dele nós podemos ser salvos. Isso é substituição. Outra coisa da obra de Jesus em mim é a regeneração. Regeneração é o processo de ser uma nova criatura. Só se você estiver em Cristo, e por causa da obra regeneradora de Cristo, agora você pode se considerar alguém nascido de novo, nova natureza. A obra de Jesus é completa. Tem uma outra palavra que é um pouco difícil, irmãos, de falar e de entender, tá? É chamada de propiciação. Já ouviu falar nessa palavra, propiciação? Quem gosta do Antigo Testamento vai lembrar de era um móvel, né? Uma espécie de, enfim, de utensílio que era usado no tabernáculo, chamado propiciatório. A palavra até é meio difícil de falar. A propiciação tem a ver com expelir, ou enfim, estar na frente da ira de Deus. Por quê? Porque Deus é santo e Ele está eternamente irado com o pecado. Então, quando se sacrificava o cordeirinho ou algum outro animal, se fazia também propiciação pelos pecados, ou seja, se aplacava a ira de Deus contra o pecado que recaía sobre aquele cordeiro ou sobre aquele animal. Agora, sobre quem que recaiu a ira de Deus? Sobre o seu próprio Filho. Cristo foi propiciação, porque Ele levou também na cruz do Calvário a ira de Deus contra o pecado. E como que nós podemos saber disso? Porque Jesus na cruz, Ele poderia ter falado muitas palavras da Bíblia, mas Ele lembrou do Salmo 22, Deus meu, por que me desamparaste? A obra de Jesus é completa, porque Ele levou a ira de Deus também, nesse sentido, para todo aquele que recebe Jesus. O que mais da obra de Jesus? Ela é suficiente, ela é completa e ela é eterna, irmãos. Jesus fala que o Pai dá para Ele as ovelhas e ninguém as arrebatará da mão. Se você está em Jesus, você está seguro eternamente. Ainda que alguém possa lhe fazer mal para o corpo, Jesus fala assim: não tema quem pode fazer mal para o corpo. Por quê? Porque você tem que temer quem lança sua alma no inferno. Mas a obra de Jesus é completa a tal ponto que Paulo, ainda nesse livro de Romanos, no capítulo 8, ele descreve uma caminhada que teremos. Ele nos predestinou, os que predestinou, Ele chamou, regenerou, e Paulo já diz como se já tivesse acontecido uma coisa que vai acontecer na eternidade. O quê? Glorificou. Estou citando Romanos 8, 29, se eu não estou enganado. O que isso quer dizer? Que a obra de Jesus é eterna. Lá no céu, você chegará lá, e apesar de ter sido salvo aqui pela obra de Jesus, quando você chegar lá, não vai ter nada a ver com você. Não, ainda assim não vai ser sobre você. Lá no céu, quando João vai lá, ele vê, eu gosto de citar esse texto, ele vê gente vestida de vestes brancas. Aí você fala assim: olha que lindo essas pessoas, mas até as vestes não é sobre elas, é porque elas lavaram no sangue do Cordeiro. O que essas pessoas que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro estão fazendo? Elas estão elogiando umas às outras, dizendo: ah, que bonito você. Não, elas estão dizendo: santo, santo, santo é o Cordeiro, e Ele é digno de abrir os selos. O que isso quer dizer, irmãos? Que a obra de Jesus é eterna e sempre será sobre Jesus. Nós vimos ou conhecemos a Deus pela face de Jesus, e sempre será assim, para a glória de Deus. Cristo morreu por nós. Agora eu vou citar Efésios capítulo 2. Eu estava estudando hoje o livro de Efésios, ou o capítulo 2 de Efésios, e eu contei, depois você pode contar lá, tem 14 menções sobre Jesus no capítulo 2 de Efésios, de 22 versículos, se não me engano. É recheado de Jesus, né, do começo ao fim. E ele fala que Deus, pela sua imensa misericórdia, nos vivificou, nos ressuscitou em Jesus. E o verso 7 fala assim: para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça,
pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Eu sei que é um verso grande, mas olha o que ele está querendo dizer: que Deus nos resgata para nos séculos vindouros, por toda a eternidade, mostrar sua bondade pelo que Ele fez por nós em Cristo Jesus. Sabe o que isso quer dizer? Que o Cristo morreu por nós aqui é uma salvação eterna. Eternamente estaremos glorificando a Deus pelo que Cristo fez, e a gente tem que lembrar sempre disso. E a terceira coisa da boa notícia agora fala diretamente por nós, ou sobre nós. O que esse verso fala sobre nós? Aí a gente fica meio assim com vergonha, né? Sendo nós ainda pecadores, né? Deus prova o amor, Cristo morre por nós, e nós? O que eu faço, Senhor? Eu sou um pecador, né? Mas qual que é o resultado aqui? Se eu falei de 3 ações de Deus, que é revelação, graça e missão. Se eu falei de 3 coisas da obra de Jesus, que ela é suficiente, completa e eterna, o nosso resultado pode ser colocado também em 3 coisas. Primeiro, a libertação da condição do pecado. Nós ainda éramos pecadores, mas sabe o que é isso? Passado. Agora a gente está liberto e sendo liberto do pecado. Alguém já disse que a obra de Jesus, a salvação de Jesus, primeiro, ela nos salva, né? E primeiro, ela nos salva do domínio do pecado. Por isso que um crente dizer assim: eu não consigo, eu estou sempre pecando, porque eu não consigo parar. Não, 1 João diz que aquele que tem Jesus não vive em pecado. O pecado é um erro de percurso do qual ele se arrepende e volta, porque nós já somos salvos do domínio do pecado. O pecado não domina o nosso coração, mas a libertação do pecado também é que nós estamos sendo salvos da influência do pecado. A isso a Bíblia chama de santificação. Estamos sendo salvos, o pecado está sendo retirado de nós, e a ideia é que quanto mais experientes na igreja e no Evangelho, menos do pecado nós acolhemos. E a terceira coisa é que nós seremos salvos do que? Do pecado. Seremos salvos da condenação eterna do pecado. Ou seja, Romanos 8:1, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Essa é a primeira coisa que acontece conosco, libertação do pecado em todas essas etapas e processos. A segunda coisa é que existe uma restauração da relação com Deus. Como que é restaurado o nosso relacionamento com Deus? Não é porque você é bonzinho, não é porque você é bonitinho, porque você vem na igreja. Isso tudo pode ser resultado, mas é por causa da obra de Jesus. Nem Jesus nós fomos restaurados com Deus. O Romanos 5:1 fala que nós temos agora paz com Deus, sendo justificados por Cristo Jesus. Esta é a verdade do Evangelho. E a terceira coisa também é que, como esse texto está olhando para a nossa vida passada, nós também podemos olhar para a vida passada e ver do que Cristo nos resgatou. Portanto, conosco acontece a libertação do pecado, acontece a restauração da relação com Deus, e a terceira coisa, que às vezes nós esquecemos, irmãos, uma ressignificação da nossa vida, da nossa história, da nossa existência, chamemos como quisermos. Quando a gente olha para trás, a gente vê que Cristo morreu por nós antes da gente fazer qualquer outra coisa. Ou seja, descobrimos que lá quando a gente não sabia, nós já éramos amados. Imaginem a seguinte história, propor uma história rapidinha aqui para os irmãos, que alguma pessoa tenha sido criada longe dos seus pais, e ela nunca conheceu os seus pais, e por isso ela tem uma revolta muito grande, porque ela não conheceu os pais, e ela imagina várias coisas, e de repente ela descobre a história, que os seus pais já falecidos há muitos anos, não puderam criar essa pessoa, mas os seus pais a amaram profundamente, e fizeram o máximo possível para cuidar enquanto era permitido, mas por algum percalço da vida não puderam. Quando essa pessoa que já é adulta olha para o começo da sua história, ela pode ressignificar a sua história e dizer: eu era amado e não sabia, eu era profundamente amado pelos meus pais e não sabia. Essa é uma pequena história para ilustrar a nossa profunda e grande história no Evangelho. Quando você olha para trás, você fala: eu era profundamente amado. Irmãos, eu tenho uma experiência para encerrar aqui, nessa terceira questão de ressignificação da história. Eu me lembro que, quando eu estava no seminário, os meus amigos, alguns da igreja, outros que não eram da igreja, mas especialmente os da igreja, se desviaram. E toda vez que eu voltava de férias lá para Diamante, eles estavam pior. Alguns chegaram a entrar em drogas, coisas desse tipo, coisas bem, né? Bebida era comum, normal,
né? Para, se eu quisesse estar com eles, eu tinha que estar numa rodinha que alguém estava bebendo, porque senão eu não conseguia conversar com eles, né? Não tinha como ter contato com eles. Isso foi normalizando, eu comecei a conversar com eles tranquilamente, dar risada com eles, né? Só não ia nas farras que eles iam, mas enquanto estava lá em casa, ou enfim, conversando assim na rua, dava risada, eles contavam as histórias deles, dando risada do que o fulano fez. Às vezes, sabe aquelas histórias, né? Que o fulano ficou bêbado, fez coisas assim, e eu dava risada até, né? São histórias às vezes engraçadas até de ouvir. Depois eu fui no retiro, já no final do seminário, eu fui no retiro, e aquele retiro foi muito abençoador para a minha vida, era um retiro de jovens, e eu me lembro que no final do retiro tinha uma fogueira, muitas vezes tem, né? E lá a gente começou a orar, e o pregador falou assim: agora você vai orar pelos seus amigos, você já passou o retiro orando por você, você vai orar pelos seus amigos. E aí eu comecei a orar pelos meus amigos lá de Diamante, né? Eu estava no retiro em outro lugar. Comecei a orar e eu falei: Deus, eu gostaria tanto que o Senhor convertesse esses meus amigos de novo, né? De novo não, mas convertesse mesmo. E parece que o Senhor não se preocupa com eles. Olha a arrogância, né? Do inocente. O Senhor não se preocupa com eles. E Deus me fez lembrar lá de quando eu estava rindo das histórias deles, de quando eu estava lá junto, né? Quase que na roda dos escarnecedores, mesmo dando risada das histórias que eles estavam contando, até dos erros, dos pecados. E Deus falou: lá quando você estava rindo com eles, eu já amava eles, já queria salvá-los. Olha que coisa maravilhosa, né? Irmãos, essa é uma história sobre meus amigos. Alguns desses, pela graça de Deus, voltaram para o Evangelho, né? Um deles é o meu irmão, que está voltando pela graça de Deus. Mas essa pode ser a história, a sua história. Você olha e fala assim: Deus, mas o Senhor estava lá? Deus vai dizer: lá quando você estava na podridão do pecado, eu já tinha enviado meu filho para morrer por você. Sabe o que é isso? É uma ressignificação da sua história. É você olhar para trás e falar: mesmo na miséria eu fui amado. E se Deus enviou Jesus, como nos não dará também com ele todas as coisas? É a pergunta de Paulo em Romanos 8:32. Aquele que não poupou nem o seu próprio filho, como nos não dará com ele todas as coisas? Sabe por quê? O resultado do Evangelho para nós é uma restauração completa de vida. Quero encerrar esse tempo orando com você. Já também vou encerrar o culto. E quero orar pela sua vida. Peço que você primeiro coloque a sua vida diante do Senhor, diante desse espelho do Evangelho, dessa luz do Evangelho no nosso coração, mas que você também coloque aí diante de Deus pessoas que você possa orar, né? Para serem alvos dessa transformação que você já vivenciou do Evangelho de Jesus em você. Deus de amor, obrigado, Pai, por estarmos aqui. Obrigado, Pai, pela vida do Senhor em nós e por tudo que o Senhor tem nos dado. Obrigado porque o Senhor prova, a prova suficiente, do qual não há dúvida, não há sombra de dúvida, do seu amor para conosco. E não é, Senhor, dando-nos daquilo tudo que gostaríamos nesta terra, mas é enviando o seu Filho amado. Sim, o Senhor provou o seu amor, Deus, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Obrigado pela obra de Jesus, suficiente, completa, eterna, maravilhosa, graciosa. Obrigado pelo amado das nossas almas, que é Jesus. É aquele que é a porção nossa nesta terra, aquele do qual nós amamos, é o desejado das nações, mas também é o meu amado, como canta a noiva de Cantares. Senhor, obrigado, Pai. E unidos com o Espírito, a tua igreja ora, Maranata, ora, vem, Senhor Jesus. Por quê? Porque o desejamos, porque o amamos, porque a tua obra se completou em nosso coração. E Deus, oramos para que a gente perceba isso, para que sejamos libertos continuamente da influência do pecado, para que a gente possa ter essa relação contigo e olhar para a nossa história completa e ver que o Senhor já estava demonstrando o seu amor. Quando a gente era pecador, quando a gente estava no lamaçal da miséria, o Senhor já tinha enviado o seu Filho por nós. Não foi por algo que nós fizemos, mas foi pela própria ação do Senhor. Agora, Deus, eu clamo para que o Senhor nos ajude a também participar disso, não salvando ninguém, mas anunciando esse Evangelho que salva, que transforma vidas, as pessoas que estão ao nosso redor. O Senhor já provou o seu amor por elas, e que elas possam abrir os ouvidos, Senhor, que o coração possa ser quebrantado,
para que haja salvação também em nossas casas, em nossa vizinhança, em nossos locais de emprego ou de estudo, enfim, com as pessoas que convivemos e amamos, Pai, em nome de Jesus. Pai, eu quero colocar também aqui diante do Teu altar a vida da Eloá, Senhor, que passará por uma cirurgia em breve, que o Senhor esteja guardando a vida dela, Pai. Eu clamo para que o Senhor tenha misericórdia daquela vida, ainda tão nova, Senhor, mas já passando por tantas situações, mas também sendo alvo do Teu amor e testemunho do Teu amor, Senhor. Ser com ela ali, com seus pais, com os médicos, enfim, com todo o procedimento, Pai, no nome de Jesus. E obrigado por esse tempo, Senhor, que a gente possa sair daqui cheios do Teu amor, transbordante para nós e para os que estiveram ao nosso redor, Pai. Em nome de Jesus. Amém.